Leitura do livro 7 Passos para se tornar líder de si mesmo. Autor Augusto Cury. Introdução 3. Cuidado com seu maior inimigo. Você não precisa ter inimigos para viver uma vida estressada. Basta deixar a mente solta. Basta não gerenciar os pensamentos, não impugnar, confrontar e discordar de pensamentos perturbadores. Se você não impugna um pensamento perturbador em 5 segundos, ele é registrado e não pode mais ser deletado. Se deixar sua mente irresponsavelmente solta, você não vai precisar de inimigos. Você vai ser o seu grande inimigo. Você não vai precisar de pessoas que o estressem, perturbem e angustiem. Você será o seu maior agente perturbador, estressador e angustiador. Como já mencionei, o eu constrói cadeias de pensamentos e representa a capacidade de escolha, de autonomia e consciência crítica. O eu produz pensamentos em uma direção lógica. Para escrever este livro sobre ser líder de si mesmo, meu eu leu a memória, entrou em milhares de arquivos, resgatou verbos, conjugou-os, amarrou verbos a pronomes e adjetivos, desenvolvendo o texto sobre as ferramentas mais importantes para o ser humano ser líder da sua própria mente. Durante a redação deste livro, percorri minha memória numa dirigibilidade consciente, numa operacionalidade consciente. Ao ler este livro, você entende cada palavra que escrevi, por meio dos fenômenos inconscientes, o copiloto que produzem milhares de pensamentos, imagens, mentais e fantasias por dia. Os 4 copilotos são o gatilho da memória, a janela da memória, a âncora da memória e o alto fluxo. O gatilho da memória dispara milhares de vezes enquanto você lê, abrindo milhares de janelas da memória. Assim você checa as informações, entende os verbos, os pronomes, os substantivos, entende as cadeias de pensamento que redigi. Enquanto isso, a âncora da memória permanece fixa em determinadas regiões para que você se concentre. Se a âncora dançar pelo córtex cerebral, o alto fluxo entrará em cena e você vai se distrair com seus pensamentos, que vão competir com o que você está lendo. É por isso que às vezes você lê uma coisa e não assimila nada. Você está lendo, mas o eu se desconecta do texto. O gatilho da memória, disparado pelo copiloto inconsciente, abre janelas da memória. A âncora começa a dançar por essas janelas no córtex cerebral. Vem a desconcentração e a atividade do alto fluxo. O gatilho da memória é acionado em milésimos de segundo por cada estímulo extrapsíquico, imagens, sons, estímulos táteis, gustativos e olfativos, ou intrapsíquicos, que são imagens mentais, pensamentos, fantasias, desejos e emoções, e abre janelas da memória, ativando a interpretação imediata. Todos os dias vemos milhares de imagens que são interpretadas rapidamente pelo acionamento do gatilho da memória e, consequentemente, aberta as janelas. Este processo ocorre sem a intervenção do eu. Portanto, as primeiras impressões e interpretações do mundo são inconscientes. Diariamente também temos contato com milhares de palavras escritas ou faladas que são identificadas não pelo eu, mas pelo pacto do gatilho e múltiplas janelas da memória. Este fenômeno também é chamado de autochecagem da memória. Se coubesse ao eu encontrar cada janela a partir dos estímulos com que temos contato, não teríamos uma resposta interpretativa inicial tão rápida, não seríamos a espécie pensante que somos. A ação do gatilho da memória é fenomenal. Ela checa os estímulos a partir de bilhões de dados na memória, com uma rapidez surpreendente, em milésimos de segundo. Você acabou de ouvir ou ler uma palavra e já tem o significado se já a conhecia. Se por um lado o gatilho da memória é um grande auxiliar do eu, por outro pode causar grande desastre e escravizar o eu. Pode abrir janelas erradas ou doentias, levando a interpretações superficiais ou preconceituosas, a fobias, aversões ou, no caso das drogas, uma atração fatal. Quem tem síndrome do pânico sabe o quanto o pacto entre o gatilho e as janelas doentias da memória podem ser cruel.
Quando um pensamento perturbador, um aperto no peito, palavras ou imagens abrem arquivos doentios, o eu entra numa armadilha psíquica para a qual ele não se programou, o que bloqueia sua lucidez e coerência. Nessas situações, ele não souber pilotar a aeronave mental, ficará dominado ou paralisado. As janelas de memória são pequenos territórios de leitura. Cada uma delas contém um grupo de arquivos com milhares de informações. Temos milhões de janelas no córtex cerebral. Algumas são belíssimas, geram prazer, coragem e respostas inteligentes. Outras são doentias, geram aflições, ódio e bloqueio. Às vezes brota em nós uma alegria sem motivo ou uma tristeza sem causa. Por quê? Porque abrimos algumas janelas aleatórias durante o dia e elas produzem reações. O fenômeno das janelas da memória é fundamental para explicar por que somos uma espécie capaz de produzir poesias e admiráveis reações solidárias, e ao mesmo tempo capaz de fazer guerras, destruir, matar e dominar sem nenhuma racionalidade. Também explica nossas reações incoerentes e a dificuldade de liderança do eu. Existem 3 tipos de janela da memória. A primeira, neutras, mais de 90% de toda a área da memória, contendo bilhões de informações sem conteúdo emocional, como números, endereço de pessoas, telefones, informações escolares, dados corriqueiros, conhecimentos profissionais. Janela 2, killer, área de conteúdo emocional doentio. Há muitos tipos de janela killer, fobias que geram claustrofobia, fobia social, ataques de pânico e etc. Obsessivas que geram ideias fixas, antecipatórias que geram os pensamentos sobre o amanhã, de baixo autoestima e timidez que geram transtornos de autoimagem e preocupações excessivas com a opinião dos outros. Killer significa assassino em inglês, e essas janelas controlam, amordaçam, asfixiam a liderança do eu. As janelas killer contêm nossas experiências traumáticas, como frustrações, perdas, crises, traições, medos, rejeições, insegurança, ódio e raiva. As janelas killer são estruturais e têm duplo poder, de encarcerar o eu e de expandir a própria janela ou a zona de conflito. Dependendo do volume de tensão produzido por uma janela doentia, de raiva, ódio ou ansiedade, ela pode obstruir drasticamente a leitura das demais janelas, assassinando a capacidade de raciocínio naquele momento. Terceira e última janela, light, áreas de conteúdo prazerosos, tranquilizadores, sereno, lúcido e coerente. Light significa luz e leve em inglês, e essas janelas iluminam o eu, alicerçam sua maturidade, lucidez e coerência. Contém experiências saudáveis como apoios, superações, coragem, sensibilidade, capacidade de se colocar no lugar do outro, de pensar antes de agir, de amar, de se entregar, de se solidarizar e de tolerar. As janelas killer bloqueiam a inteligência e assassinam a lucidez, fazendo-nos reagir por instinto. Quantas vezes ferimos as pessoas que mais merecem nossa compreensão? Quantas vezes perdemos o controle e, baixada a temperatura da emoção, percebemos que poderíamos ter sido mais brandos? Cuidado com as janelas killing da sua memória. O quarto fenômeno, o alto fluxo, é o criador dos pensamentos que nos distrai, das imagens mentais que nos animam e das emoções que nos fazem sonhar. É o que nos leva a ser viajantes sem compromisso com o ponto de partida, com a trajetória e o ponto de chegada. O eu faz uma leitura lógica, dirigida e programada da memória, ainda que às vezes incoerente e destituída de profundidade. Já o alto fluxo faz uma varredura inconsciente, aleatória, não programada dos mais diversos campos da memória, produzindo pensamentos, imagens mentais, ideias, fantasias, desejos e emoções no teatro psíquico. Quando você está distraído, por exemplo, dirigindo o seu carro, sentado numa poltrona em casa, o gatilho está sendo disparado, abrindo janelas da memória. A âncora está passeando pelo córtex cerebral e o alto fluxo o leva a pensar:
no passado, no futuro e nos seus problemas, nos seus desafios e nos seus sonhos. Se os pensamentos são saudáveis, distraem, animam, motivam e isso é ótimo. Entretanto, se você ruminar as mágoas do passado ou se amedrontar com problemas do futuro, se sofrer por antecipação, se fizer autocobranças, vai aumentando o gasto de energia cerebral inútil. Então, os copilotos que deveriam ajudá-lo a se distrair, entreter e animar vão causar ansiedade, angústia e esgotamento. A quantidade de janelas traumáticas ou de Kindler no córtex cerebral é muito grande. A sociedade é pessimista, negativista. Somos expostos a muita informação sobre mazelas e misérias. Além disso, o ser humano tem a tendência de não trabalhar perdas e frustrações e nem proteger sua emoção. Assim, os 4 copilotos, em vez de construir um teatro mental que proporcione prazer, conduzem a sua ansiedade. E se o pensamento se acelera, a ansiedade é turbinada, expandida. Por isso estamos na era da ansiedade. O resultado de deixar a mente à solta, sem impugnar pensamentos, sem duvidar de tudo que nos controla várias vezes por dia, sem criticar ideias angustiantes, emoções hipócritas, ansiosas, irritadiças e sem determinar o seu gestor da mente ou protetor da sua emoção, é que a ansiedade ganha musculatura e aparecem os sintomas psicossomáticos, que são dores de cabeça, dores musculares, nó na garganta, aumento da frequência cardíaca, diarreia em momentos de tensão, pruridos ou coceiras. Sintomas psicossomáticos são um grito de alerta para mudarmos o estilo de vida, para dirigirmos o veículo da mente de modo responsável. Porém, como não somos treinados e educados para isso, os sintomas passam batido. Sem a liderança do eu, a vida, que deveria ser leve, gostosa e agradável, se torna um inferno estressante. Você que tem muita clareza de que, além do eu, os 4 fenômenos inconscientes também constroem cadeias de pensamento, e esses fenômenos podem conspirar contra o eu, podem ler janelas de memórias traumáticas ou as Kindler e podem acelerar a construção de pensamentos, gerando um estresse enorme. Aí, mesmo que você esteja trabalhando em um ambiente profissional saudável, mesmo que tenha uma família sem grandes conflitos, mesmo que tenha uma boa situação financeira, você poderá ser um miserável emocional. Há muitos miseráveis desse tipo morando em palácios, mendigos emocionais que precisam de muitos estímulos para obter migalhas de prazer. O veículo da sua mente precisa de direção diária. Se surgem pensamentos que de alguma forma comprometem o autocontrole, angustiam, promovem preocupação e tensão importantes, você tem que atuar como um advogado de defesa que impugne, discorde. E como fazer isso? Você tem que olhar para a própria mente e dizer: eu discordo destes pensamentos angustiantes. Eu não quero sofrer pelo futuro e nem pelo passado. Você também pode dizer: eu tenho um problema sério, é verdade, mas vou pensar em estratégias para resolvê-lo. Não vou ficar chafurdando na lama por algo que não aconteceu ou que ainda não vai acontecer. Não vou ficar me angustiando, não vou ficar me deprimindo, porque isso conspira contra a minha saúde emocional. Só que as pessoas não fazem isso. Elas sofrem pelo futuro e pelo passado e simplesmente tentam se distrair, pensar em outras coisas, esquecer os problemas. Quanto mais usam essas técnicas superficiais, mais ansiedade e maior o nível de estresse. Se você foi ofendido, rejeitado ou injustamente criticado por alguém, sua paz vale ouro, o resto é lixo. Por que você vai comprar aquilo que não lhe pertence? Essa é uma técnica de gestão da emoção. Não comprar o que não nos pertence, mas na prática nós compramos. No supermercado você não compra alimentos fora do prazo de validade, mas quando se trata de alimentos emocionais, nós compramos e pagamos caro. Se você não aprender a dirigir o veículo da mente, você vai ser dirigido pelos copilotos inconscientes. Os copilotos são importantes, mas não podem ser os protagonistas, senão sua vida socioemocional será altamente angustiante.
O inferno emocional no teatro da mente provoca esgotamento e a dessertificação dos solos do planeta da mente. Todos nós devemos nos preocupar muito com o planeta Terra. Nossa economia de alto carbono está destruindo a camada de ozônio e aumentando o aquecimento global. Está havendo derretimento das geleiras. Todos nós devemos nos preocupar com o aquecimento global, com a preservação do planeta, mas é inacreditável não preservarmos o planeta mente. Não nos preocupamos com o lixo mental, não reciclamos pensamentos perturbadores e não duvidamos de tudo aquilo que nos controla das emoções tensas. Vamos agora aos 7 passos para que você se torne líder de si mesmo, dirigindo a sua mente de modo responsável e saudável.